pessoal do Decálculo, sejam todos muito bem-vindos de volta. Aqui o professor Daniel e mais uma videoaula para conversarmos sobre a parte do pré-cálculo. Antes de iniciar o vídeo da aula de hoje, eu gostaria de mandar um forte abraço para dois amigos meus, um que está no Rio de Janeiro, Fabiano Schmidt, e outro que está em Ilhéus, na Bahia, o Fábio Monteiro. Um grande abraço para vocês e obrigado aí pelo apoio também. Tá certo? Pessoal, na aula de hoje, dando continuidade à nossa grande jornada sobre pré-cálculo, nós vamos estudar a função do primeiro grau. Uma função importantíssima que os senhores estudam muito bem no ensino médio, só que lá é feita uma outra abordagem, né? Uma abordagem mais de simplificação, uma abordagem de determinação, trabalhando totalmente, tanto algebricamente quanto geometricamente, né? Determine a equação da reta, determine uma reta dada 2 pontos, determine o coeficiente de inclinação da reta. Esses são os problemas que normalmente nós temos lá no nosso ensino médio. Tá? Aqui, como nós vamos trabalhar mais essa parte voltada para as engenharias, para as áreas tecnológicas, nós precisamos logicamente dar um outro viés aí, para isso que nós vamos estudar tão bem, né, dessa função do primeiro grau. Então a função do primeiro grau ela é muito utilizada em engenharia, tá certo? E eu vou, nessa videoaula, eu vou começar explicando para vocês a motivação, qual a importância e onde a função do primeiro grau é utilizada nas áreas das engenharias, dos cursos de tecnologia. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, olha o que eu trouxe aqui para ti. Nós temos aqui uma função f, que é essa função que está em azul, tudo bem? E nessa função azul, o que é que nós temos? Nós temos eu escolhi aqui 7 pontos, onde nesses 7 pontos eu pude então passar uma reta tangenciando esse único ponto. Tudo bem? Para que eu fiz isso? Vejam, percebam que através dessas retas, né, se eu for, digamos, acumulando essas retas, eu consigo me aproximar, as retas em vermelho, se eu fizer uma soma, eu consigo aproximá-las do formato do gráfico em azul. Não é verdade? O gráfico azul faz isso e o conjunto, a união das retas em vermelho também consegue, digamos, com uma certa aproximação, dar o formato, o mesmo formato da função f. Aí vem uma grande observação para a nossa área de engenharia. Vejam bem, a nossa grande diferença em relação aos matemáticos é a seguinte. Os matemáticos, eles gostam de trabalhar o máximo de aproximação possível, uma acurácia, né, bem grande. Então, se nós fosse levar para o matemático, ele ia querer fazer o formato e atrás da função que representa a função em azul. Nós, engenheiros, nós não vamos atrás dessa reta em azul. Sabe por quê? Porque essa reta azul, ela leva muito mais tempo computacional para ser processado. E aí a pergunta que o engenheiro faz é a seguinte: bom, através dessas múltiplas retas em vermelho que aqui eu tenho, eu consigo resolver meu problema? E aí a resposta, 99% das vezes, é sim para a nossa área. Então nessa hora o engenheiro diz assim o seguinte: bom, se eu consigo resolver meu problema, seja com reta azul, que é muito mais complicada de modelar, e seja com um conjunto de retas vermelhas, que é bem mais fácil, função do primeiro grau, bem fácil de trabalhar. Então, já que as múltiplas, o conjunto das retas em vermelho, eu consigo resolver o mesmo problema, então não tem por que eu tornar esse meu problema mais complexo. Então, o que eu faço? Eu faço o que nós chamamos de linearização, ou linearizar um determinado problema. Isso, meus caros, é o que nós engenheiros fazemos de melhor, tá? Linearizar para a gente é simplificar o problema. Então, a partir do momento que eu represento essa curva azul através da soma dessas múltiplas retas, eu estou linearizando. É um processo de linearizar a curva ou a função. Ficou claro isso daí? Então, nós aqui, no nosso canal de volta para a área de tecnologia, nós vamos fazer isso direto. Tá? Então, daí a importância de se estudar bem a função do primeiro grau. Se você dominar bem a função do primeiro grau, na hora que for para você realizar o processo de linearização, você já vai ter o conhecimento bem ampliado dessa ferramenta
que tu vais utilizar para o resto do teu curso. Tudo bem? Tá, agora eu vou te dar uma visão mais geral do que acontece no nosso curso de engenharia. Olha só, normalmente o que acontece no problema, a gente faz um modelamento, todo e qualquer problema externo do nosso dia a dia, nossa vida, nós fazemos um modelamento. Só que esse modelamento normalmente ele dá em funções muito mais complexas. E aí o que acontece? No nosso mundo real, eu vou fazer um modelamento e ele vai me dar um problema complexo, uma função complexa, vamos interpretar assim. E aí, através de um linearizador, que é justamente esse processo que eu estou te dizendo aqui, eu vou conseguir transformar esse problema, que era complexo, em um resultado ou em uma solução simplificada, que resolve meu problema. Essa é a grande sacada. Nós fazemos simplificações, mas essas simplificações atendem, elas resolvem o nosso problema de engenharia do dia a dia. Veja, eu não preciso aumentar o grau de complexidade para resolver o problema. Os problemas do dia a dia, uma simples aproximação, você já consegue resolver o problema. E é isso que nós engenheiros fazemos. Resolver problema e de preferência de uma maneira rápida e simplificada. Essa é a nossa missão como engenheiro. Tudo bem, pessoal? Então, a função do primeiro grau, ela é importante, principalmente para essa questão da linearização que acontece dentro da nossa área de atuação. Tá? Uma outra importância, uma segunda importância para a função do primeiro grau. Vejam bem, a função do primeiro grau, ela também serve para nos dizer o grau de variação de funções. Tá? O que eu quero dizer com isso? A reta, pessoal, ela pode estar assim, na horizontal, inclinada para cima ou inclinada para baixo. Não é verdade? A função do primeiro grau, quando nós formos ver, um pouco mais adiante você vai ver isso. E no ensino médio também a gente aprende isso. Então, para a questão de derivadas, tá? Que já iniciando aí a parte do nosso cálculo, para a questão de derivadas vai ser o seguinte, ó, se a nossa reta estiver horizontal, a variação é zero. Se a nossa reta estiver inclinada para cima, variação positiva. Se a nossa reta estiver voltada para baixo, variação negativa. Uma outra coisa que a reta também pode indicar, olha, aqui eu tenho pequena variação, aqui eu tenho muita variação, aqui eu tenho uma variação intermediária. De novo, uma pequena variação, uma grande variação e uma variação intermediária. Isso aqui que eu estou indicando para vocês é a reta e ela indica para vocês a derivada. Mais para frente eu vou ter o enorme prazer de trabalhar um pouco mais esse conceito. Mas perceba, é reta, é a função do primeiro grau, tá certo? Então, por exemplo, aqui nesse cálculo gráfico eu já posso te introduzir o que significa uma derivada. Olha, uma grande variação crescente. De fato, esse gráfico, nesse ponto, ele está crescendo, e crescendo bastante, ó, de acordo com a inclinação dessa reta. Quando ele se aproxima aqui já do topo, essa reta já desinclina um pouco mais, então a variação já está decrescendo. Chegando no ponto, não tem mais variação, a variação ela cessou, né? A variação positiva, então ela estabeleceu uma variação zero. E conforme eu vou descendo, a reta agora está para baixo, né? Uma outra indicação, então uma variação grande, só que agora no sentido decrescente. Então, essa análise de crescimento, decrescimento, grande variação, pequena variação, isso são conceitos que nós vamos trabalhar muito bem lá quando estivermos estudando derivadas. Aqui, nesse primeiro momento, eu só quero te indicar a importância que se tem do estudo das funções do primeiro grau. Primeiro, para o processo de linearização, que é o que vocês fazem diretamente na área de vocês, de engenharia, e o segundo, que a reta, ela é nada mais do que a derivada é uma reta. Então, se a derivada vai ser uma reta, nada mais importante do que se estudar bem a reta, que é a função do primeiro grau. Tudo bem? Agora nós vamos dar continuidade, eu vou pausar esse vídeo e nós vamos dar continuidade no estudo das funções do primeiro grau. Quais são, algebricamente, como é que a gente estuda ela, e vou te ensinar através de processos muito práticos para você poder entender de uma vez por todas as funções do primeiro grau e para que assim nós possamos dar continuidade não só no nosso curso de cálculo, derivadas, como também quando você estiver fazendo o processo de linearização dentro do teu curso de engenharia. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção e vamos para o próximo vídeo.